Josué 1, 7, lá no finalzinho diz assim: para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Na semana passada, quem estava aqui me ouviu falar sobre o tema, quando a promessa não é suficiente. Existem momentos na vida da gente que, apesar de Deus ter uma promessa sobre a nossa vida, dele ter liberado uma palavra sobre a nossa vida, isso não basta. Existem coisas que podem, mesmo Deus tendo uma palavra sobre minha vida, me atrapalhar. Eu usei como argumentação a palavra de Deus para aquele povo que ele havia prometido que iria tomar posse da terra prometida. Deus tinha dito para esse povo que estava no Egito que eles iriam para Canaã, mas para esse mesmo povo ele diz: o vosso cadáver cairá neste deserto. E falei sobre 4 coisas que podem nos impedir de tomar posse dessa promessa de Deus sobre nós. A primeira delas é a supervalorização dos problemas. É quando a gente começa a enxergar o nosso problema, a focar o problema, sempre a gente está vidrado, focado, namorando o problema, namorando sua dívida, sua enfermidade. Eu já vi pessoas assim falarem com a boca cheia: a minha depressão, a minha diabetes, a minha tal. Você já viu? E parece que ela foi no cartório e falou: registra que essa é minha, ninguém toma. É minha. É minha. Tem gente que adora seus problemas, namora, curte, não, meu tal. Enfim, isso te impede de tomar posse. Uma outra coisa é o menosprezo ao seu potencial pessoal. Se por um lado você coloca o seu problema lá em cima, por outro você olha para si e se diminui. O seu inimigo é sempre grande. Nossa, lá tem os filhos de Anak, eles eram gigantes, mas e nós? Gafanhotos, gafanhotos. Sempre se menospreza. Deus os via como príncipes, como cheios de condições, mas eles não se viam assim. A outra coisa que falamos é a murmuração. Temos falado muito sobre isso. O poder da vida e da morte está onde, gente? Está na língua, na nossa boca. Tem um milagre embaixo do seu nariz. Sua boca. Para profetizar, para falar, mas a sua boca também pode acabar com você. E a quarta e última coisa, nós falamos sobre a prisão ao passado. Eles sempre estavam olhando para o passado, para o Egito, constantemente. Qualquer luta eles falavam: quem nos dera ter morrido no Egito, não tinha sepulcro no Egito para nos fazer morrer nesse deserto, lá pelo menos a gente tinha cebola. Eu não sei que raio de gostar de cebola é esse que esse povo gosta. Ou a cebola do Egito devia ser aquelas boas assim que a gente come hoje aí nos lugares com empanada e tal. Eu acho que não. Mas enfim, eles amavam as cebolas do Egito. 39 anos se passaram. 39 anos se passaram. E agora Josué está de frente para a terra prometida. Esse povo todo aqui que nós lemos já morreram. Já foi. Já era. Deus cumpriu o que prometeu. Eles não poderiam, com aquela mentalidade de escravo, tomar posse de uma terra que Deus havia prometido. E agora é o seguinte, é mais ou menos como aquele jogador que pegou a bola, que você imagina, foi uma jornada de 40 anos. Ele driblou 1, driblou 2, 3, 4, 5, driblou o goleiro, agora precisa chutar para o gol. Você já viu o jogador errar o chute dessa hora, não? Você se lembra, antigamente tinha um aluno na escolinha do professor Raimundo, que o professor ia fazendo as perguntas para ele e acertava tudo. Tudo, acertava. Daí o professor Raimundo falava para ele: agora para o 10, vamos lá. E daí ele errava, lembra ou não? Lembra? Não, vocês não lembram, vocês são tudo novo aqui, só eu que... Fico olhando assim, nossa, do que ele está falando? Ou não assistia, né? Estava orando nessa hora. Ah, bom, para cima de Moá. Então, é aquela pessoa que fez tudo certo e agora está diante
da promessa diante de tomar posse. E há muita gente que erra agora. Há muita gente que se sabota agora. Há muita gente que se acovarda agora. Mas a Bíblia diz que o Deus que te chamou lá atrás, o Deus que começou a boa obra em vós, é fiel para completá-la. Deus não quer só que você comece bem. Deus não quer só que você tenha uma jornada boa. Deus quer cumprir tudo aquilo que Ele prometeu na sua vida. Então existem coisas nesse momento de tomar posse da promessa. Eu não sei em que estágio da sua promessa você está, mas que algumas coisas não podem faltar. Eu anotei pelo menos 5 que eu quero rapidamente deixar para você e nós orarmos. A primeira delas é definitivamente resolva o seu passado. Vamos a isso juntos? Diga assim, resolva o seu passado. A primeira palavra de Deus para Josué, na verdade, foi uma informação. Ele diz no verso de número 2, Moisés, meu servo, é morto. Moisés, meu servo, é morto. Isso é mais do que uma simples informação também. Porque Moisés foi um vulto do Antigo Testamento. Bom, não é à toa, ele escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. É o homem que para diante do Mar Vermelho, estende o cajado, as águas abrem. É o homem que estende o cajado no rio Nilo, se transforma em sangue. E ora, cai pão do céu, cai codornize. É o homem que sobe no monte para orar, e quando ele está orando, diz que o monte balança, trovão, e daí ele volta com as pedras lá de cima do monte, que Deus escreveu com o dedo, as pedras, com os 10 mandamentos. É esse homem que Deus agora disse para Josué, morreu. Acabou. Para tomar posse do novo, a gente precisa necessariamente romper com aquilo que é velho. Você vai ver que é um ciclo natural da nossa vida. Quando você é um feto e vai sair da barriga da sua mãe, eu pude acompanhar o parto dos meus filhos, do Lucas, eu entrei dentro da sala de parto, e ao tirar a criança, qual é a primeira coisa que o médico faz? Cortar o cordão umbilical. Para essa nova fase, é preciso haver um desligamento da antiga. Quando você vai se casar, Jesus disse o quê? Qual é a primeira coisa que acontece no casamento? Deixará o homem seu pai e sua mãe. Não tem jeito. Para eu viver o novo, para eu me casar, a primeira coisa, eu preciso entender que eu não sou mais solteiro. Você já viu gente que casa e continua com a cabeça de solteiro? Dá certo o casamento ou não? Não, meu dinheiro. Ele casou, mas ele continua levando meus sonhos, meus objetivos. Ele está sempre falando na primeira pessoa do singular. Nunca é nosso, nunca é nós. Ele não entendeu isso, que se tornou uma só carne. Então, e ele quer viver, não, amigos, e não sei o quê, e farra, e vai para não sei aonde. Não tem jeito. Para tomar posse do novo, precisa deixar o velho. Foi o que Deus, em primeiro lugar, exigiu para Abraão. Deus disse para Abraão, a primeira palavra que saiu da boca de Deus para Abraão: sai da tua terra. Para você viver, para você tomar posse da terra que eu vou te dar, a primeira coisa, você precisa deixar a terra que você tem. E Josué precisou, nesse momento novo da vida dele, enterrar aquilo que era velho. Moisés, meu servo, é morto. Normalmente, quando nós falamos em resolver o nosso passado, a gente logo tem a tendência de se lembrar das coisas
ruins que aconteceram. Decepções, traições, lutas, quedas pessoais ou gente que quis nos prejudicar, e também faz parte. Mas aqui no caso é interessante. Josué precisava enterrar uma coisa boa. Uma coisa boa. E quantas pessoas eu vejo que ficam presas às suas conquistas do passado, a coisas boas que aconteceram no passado. Elas acham e entendem que o melhor não está por vir. O melhor já veio. Então, constantemente, elas estão prestando atenção naquilo que foi. Ela acha que o melhor momento profissional dela foi lá atrás. Ela acha que o melhor momento na vida familiar dela foi lá atrás. E logo o casamento não consegue experimentar uma situação melhor, as finanças não conseguem avançar, sua saúde não consegue avançar, mas hoje Deus te diz, em nome de Jesus, se você quer experimentar coisa nova, coisa boa na sua vida, para sua casa, para sua família, resolva definitivamente o teu passado. Me lembro de anos atrás assistir um filme, Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado. Quem assistiu? Eu sei, vocês são tudo crentes, só tem uns meia dúzia incrédulo aqui que junto comigo assistimos. É a história de alguns jovens que atropelam um cara e jogam o corpo dele num lago e guardam esse segredo entre eles. Um grupo de adolescentes, jovens, e diz, vamos, tá tudo certo. Mais um ano depois, o homem começa a aparecer. O homem começa a aparecer com a seguinte frase, eu sei o que vocês fizeram no verão passado. E depois tem a segunda parte, eu ainda sei, eu continuo sabendo. Meu Deus, esse defunto não morre. Não há o que faça esse homem, foi atropelado, jogado num lago e... Cara, e quantas vezes nós somos assombrados pelo nosso passado? Não conseguimos ter uma relação nova, não conseguimos ter uma vida sentimental feliz, porque ainda estamos presos. Eu conheço pessoas que estão casadas com alguém, mas elas ainda estão presas a um namorado, a um noivo que teve lá atrás, e o cara traiu, então ela tem ciúme desse aqui, que não tem nada a ver com o outro lá. Pelo contrário, esse aqui não vai trair nunca, porque é feio para burro. O outro é até bonitinho, conseguia. Está pagando pato só. Mas a gente está cansado de ver isso, gente. Pessoas que não conseguem prosperar, não conseguem avançar na vida, porque continuam presas ao passado. Em nome de Jesus, hoje, saia daqui resolvido e resolvida no seu passado. Seja uma noite onde nós colocamos uma pedra naquilo que passou. Foi bom? Legal, tem coisa nova vindo. Foi ruim? Que pena, tem coisa boa vindo. Resolva o seu passado. Segundo lugar, tenha disposição. Você pode dizer isso para quem está do seu lado? Diga assim, tenha disposição. Ô gente, para disposição. Tem alguém aqui que é alguém bem disposto? Quando toca o despertador, você diz, ô glória! Já levanta assim, hein? Já levanta assim. Eu me lembro, uns 4 anos, eu e a Dani ajudávamos o Luiz e a Dulce lá no restaurante para servir café da manhã, numa empresa ali ao lado da Hyundai, e o despertador tocava 2 horas da manhã. Na hora que tocava, Jesus! E o tempo não dava nem para aquela brincadeira de soneca, nada. Vinha que tocou, tinha que levantar. Não tem. Há muita gente querendo tomar posse da sua promessa, mas não tem disposição. Porque, gente, deixa eu dizer uma coisa para você. Não é só você entrar na terra, você tem que possuir a terra. Existiam habitantes na terra.
há pessoas que acham, ai, me casei, a promessa se cumpriu. Hã? É agora que começou, Zé. A luta começou agora. Você tem que permanecer casado agora. Quem entende o que eu estou dizendo? Ai, meu sonho se cumpriu, me formei, estou com o canudo. Você vai fazer o que com esse canudo? Botar na parede? Não! Agora que começou. Agora que começou o processo. Então muita gente tem essa mentalidade infantil de que, eu mesmo achava quando eu era menino, eu via a terra prometida, não sei o que na igreja, cresci na igreja, eu achava que a terra estava lá. Para eles, não, tinham habitantes na terra. E para tomar posse da terra é preciso de disposição. Disposição porque vai ter luta, vai haver batalhas, vai haver contra-ataques, é necessário ter disposição. Se tem uma coisa que sempre que Deus vai chamar alguém para fazer uma obra, desde o Gênesis até o Apocalipse, você vai ver que Deus só chama alguém que está trabalhando. Isso é uma marca. Isso é uma marca. Isso é uma marca. Eliseu estava lá com as suas juntas de boi, Mateus estava na coletoria de impostos, Pedro estava pescando, Moisés estava cuidando das ovelhas do seu sogro, Gideão estava malhando trigo no lagar, todos estavam em movimento. E Deus exigiu deles disposição. Agora, é interessante porque normalmente a gente fala, não, eu estou disposto, eu estou, conta comigo. Você já ouviu isso, não? Conta comigo. Eu, como pastor, o que eu mais ouço é conta comigo. Conta comigo, pastor. Hashtag tamo junto. Conta comigo. Pode contar comigo. Mas conta comigo quando? Porque olha só o que Deus diz. Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te. O que é que diz aí na sua Bíblia? Olha aí, verso de número 2. Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te. Agora. Eu estou disposto, mas agora não. Essa semana eu atacou minha... Eu tenho um bico de papagaio. Eu ouvi essas histórias, não. Eu preciso trocar meu travesseiro. Estou falando isso porque hoje eu acordei uma nhaca desgraçada. E às vezes a gente tem disposição, mas tem disposição quando, gente? Amanhã, semana que vem, daqui um mês. Uma vez eu lembro que eu estava fazendo seminário e tinha um cara assim do meu lado e o pastor, primeira aula falando sobre chamado, pregar a palavra, plantar a igreja e tal. E eu tinha 17 anos, estava coração fervoroso para fazer a obra. E eu me lembro que a gente foi na cantina e um colega que fazia seminário junto comigo falou assim para mim, e aí, Aquiles, você vai ser pastor mesmo, não sei o quê? Eu falei, não, estamos aí para isso, não sei o quê. Ele, cara, eu até penso, mas sabe, quando estiver lá com 60 anos, ele estava com 25 na época. Ele tinha disposição, mas a disposição dele era daqui 30 anos. Para ele fazer, não. Se você quer tomar posse da promessa de Deus, é necessário ter disposição. Tenha disposição para manter essa empresa com as portas abertas. Tenha disposição para trabalhar. Tenha disposição para lutar pela sua casa. Tenha disposição para lutar pela sua família. Tenha disposição para lutar por aquilo que Deus está entregando nas suas mãos. Terceiro lugar, não abra mão da presença de Deus. Vamos repetir juntos? Diga assim, não abra mão da presença de Deus. Deus diz para Josué, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, versículo 5. Por quê? Como? Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei,
nem te desampararei. Infelizmente, muita gente, quando entra na promessa, sabe o que ele faz? Ele vira as costas para Deus. Até agora ele usou Deus para chegar. Ele usou Deus para ter o que ele sempre quis, sonhou. Mas na hora que ele alcança, ele vira as costas. Como aqueles 9 leprosos, você conhece a história. Incapazes de voltar para agradecer. O nosso bem maior não é a promessa, o nosso bem maior é o Senhor que nos deu a promessa. Nunca troque a bênção pelo abençoador. Entende o que eu estou dizendo? Nunca troque o que Deus te dá pelo próprio Deus. Quando Abraão teve a oportunidade de ser testado por Deus, qual era a bênção de Abraão, a promessa de Abraão, gente? Era seu filho Isaque. Daí Deus fez um teste com ele. Eu quero seu filho. Será que a promessa que eu te fiz é mais importante do que eu mesmo? Mas a Bíblia diz que Abraão colocou a promessa no altar, porque ele sabia que o Deus que prometeu é mais importante do que qualquer outra coisa. Não abra mão da promessa de Deus. Eu, como pastor, nesses 15 anos, esse mês agora de abril, eu completo 15 anos de ministério pastoral, eu vi tantas pessoas às vezes chegarem até Jesus quebradas, financeiramente, emocionalmente, espiritualmente, quando a vida melhora, quando elas se tornam mais fortes, quando a promessa de Deus começa a se cumprir, elas viram as costas para Deus. Eu me lembro de fazer um casamento de uma moça, a última vez que eu a vi na igreja, foi no altar, vestida de noiva. O sonho dela era casar. Ela casou, foi embora. Não abra mão da presença de Deus. Não abra mão da presença de Deus. Não vire as costas para Deus. Existe um caminho imenso ainda a ser percorrido, e o que vai garantir a sua vitória certamente será o Senhor que vai estar do seu lado todos os dias. Não abra mão. Não abra mão da sua oração, não abra mão do seu tempo devocional, não abra mão das reuniões da igreja, não abra mão de ser cheio do Espírito Santo. Quarto lugar, se você está diante da promessa e quer não só entrar, mas possuir, tomar posse da promessa, seja forte e corajoso. Você pode dizer isso para alguém aí? Diga, seja forte e corajoso. Corajoso, seja forte e corajoso. Por 3 vezes essa expressão se repete. Aliás, eu gosto do verso de número 7, quando Deus diz para Josué o seguinte: tão somente. É como se Deus estivesse dizendo para Josué o seguinte: Josué, cara, talvez falte outras coisas. Talvez, mas tem uma coisa que é essencial para você entrar nessa terra e possuir essa terra. Tão somente seja forte e muito corajoso. Ô, gente, você vai concordar comigo que nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão cada dia mais mole. Você concorda comigo ou não? Cada dia mais mole, cada dia mais fracas. Eu não estou falando fisicamente, não. Estou falando emocionalmente. Pessoas que, por uma crítica, jogam tudo para o alto. Pessoas que, por uma privação, ela acha que Deus se esqueceu, que Deus abandonou ela. E Deus diz para você hoje, diz para mim hoje à noite, tão somente seja forte. Forte para quê? Forte para aguentar a pancada. Corajoso para quê? Corajoso para avançar no meio da guerra. Você precisa ter isso. Você precisa ter brio, você precisa ter vitalidade emocional.
no dia mal, no dia da batalha, se você se mostra fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. No dia de levantar o troféu, você estava lá sorrindo. No dia de todo mundo te olhar e te aplaudir, você estava lá dando risada. Mas agora que você é provado, você se prostra. Agora que você está sendo provado, se abaixa a guarda. Não, em nome de Jesus, seja forte e muito corajoso. Vai conversar com qualquer pessoa vencedora, você vai ver que ela tem como marca força emocional, coragem emocional. Eu dei exemplo domingo aqui, às vezes muita gente começa a chorar, começa a entrar em pânico. O que é que foi, o que aconteceu? Luta, problema, dificuldade. Você vai ver o que é. É porque não trocou de carro. Não, o carro é 2017. Você vai ver por quê. Eu conheci uma pessoa que estava, assim, indignada, tinha parado de ir aos cultos e tal, e daí foi descobrir por quê, porque ela não faz mais viagens internacionais. Eu falei, mas para mim você vem reclamar isso? Você tem que reclamar para outra pessoa, eu não sou a pessoa ideal para ouvir essa choradeira toda. Falta força, falta coragem. Para manter um casamento de pé, precisa ter força e coragem ou não, gente? Para manter uma empresa de pé, precisa ter força e coragem ou não? Para manter um ministério de pé, precisa ter força e coragem ou não? Mas agora, a gente quer o bônus, né? Mas e o ônus? E as responsabilidades? Quanto mais você conquista, mais responsável se torna, mais força e coragem você precisa. Quinto e último lugar, você quer tomar posse dessa terra, guarde essa palavra, por favor. Faça o que Deus te mandar. Vamos repetir? Diga, faça o que Deus te mandar. Versículo 7, para teres o cuidado de fazer. Para teres o cuidado de fazer. Tudo, no final das contas, tem a ver com a minha atitude, com a minha ação, com aquilo que eu vou fazer. Fazer o quê? Fazer segundo o que os meus amigos me falaram, o que os meus amigos opinaram, segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda. Existe uma palavra liberada. Existe uma ordem divina. Ordenou. O que é ordenar? É colocar em ordem. E sabe, para que a gente possa possuir essa terra, nós precisamos estar atentos à voz de Deus. Pense num GPS. Pense num Waze. Deus sabe qual é o melhor caminho para você. Você já dirigiu e não fazia a menor ideia de onde estava? Teve uma vez eu estava em São Paulo, num shopping, precisava chegar num lugar, eu vi. Não era muito longe, mas eu não tinha a mínima ideia. Daqui a pouco o Waze vai me mandando para um lugar. Ele me fez passar no meio de um lugar, parecia uma propriedade particular. Falei, cara, esse negócio aqui tá doido. Daqui a pouco uma viela. Falei, ai meu Deus, onde é que eu estou indo? Eu não faço a mínima ideia, mas eu estou obedecendo a mulher que está mandando lá. Vira à direita, vira à esquerda agora. Eu tô lá sem a mínima ideia, só obedecendo o que está sendo mandado. Só obedecendo a orientação que eu estou recebendo. Daqui a pouco eu estou na cara do gol, cheguei. Você já sentiu isso em relação ao próprio Deus? Deus te pede coisas, você fala, acho que ele quer me matar, agora acabou comigo. Como é que Deus vai me pedir isso? Como é que Deus pede para eu terminar essa relação? Como é que Deus pede para eu entregar isso? Como é que Deus pede para eu quebrar aquilo? Como é que Deus pede? Será que Ele quer meu mal?
Ele vai te orientando, porque Ele é maravilhoso conselheiro, é Ele que orienta. Lâmpada para os nossos pés é a palavra do Senhor, luz para o nosso caminho, e Ele vai mostrando o caminho, e Ele vai orientando a palavra de Deus. Daqui a pouco você chega lá. O salmista, Salmo de número 1, ele compara a nossa vida com uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas. E é uma árvore que dá fruto, é uma árvore frutífera, é uma árvore bem sucedida no seu caminho. Mas essa árvore, ela tem o seguinte, ela tem 2 tipos de orientação. Ela tem o conselho do ímpio, ela não está nem aí para o conselho do ímpio, para o caminho dos pecadores, para a roda dos escarnecedores. O seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Você precisa tomar uma decisão. Todo domingo, toda quinta você vem aqui, não deve ser algo esporádico, você tem que ter contato com essa palavra todos os dias da sua vida. Estou falando, gente, às vezes a gente se sente muito culpado, né? Fala, se eu sei de uma pessoa que lê 40 capítulos da Bíblia por dia. Segue seu caminho, cara. Se você não é nem de ler, leia um versículo, leia um capítulo da Bíblia, coloque Cid Moreira para ouvir. Bota lá no YouTube, tem a Bíblia toda. Ai, eu não consigo ler. Ouça, ouvir você consegue, né? Ouça. Mas tenha contato com essa palavra, porque vão aparecer outras vozes na caminhada. Vão aparecer outras vozes dizendo, desista, pare, não continue, faça isso. Eu no seu lugar. Já ouviu essa? Não. É tão bom, né? As pessoas nos dão um conselho, elas não vão sofrer nenhum tipo de consequência, mas elas estão sempre prontas a dizer, se eu fosse você. Com a vida bem mal cuidada, mas se eu fosse... Ai, ai, para teres o cuidado de fazer toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. E eu termino com a consequência disso. Ele diz, para que sejas bem-sucedido por onde quer que fores. Para quê? É o propósito, é a intenção de Deus falar tudo isso até agora com Josué. Deixa eu dizer uma coisa para você, não deixa o diabo te enganar. Deus quer o teu sucesso, Deus quer te ver bem. Eu vou falar de novo. Não, porque às vezes eu acho que eu estou falando com as paredes. Deus quer te ver bem. Deus quer te ver bem. Jesus diz, quem veio destruir, quem veio matar, quem veio subtrair, quem trabalha com divisão, quem trabalha com subtração, é o capiroto. Ele veio matar, roubar e destruir, ele é que é ladrão. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Olha só o que o verso de número 8 diz. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Só então, quando o meu passado está resolvido. Meu passado está resolvido. Você precisa, em nome de Jesus, botar uma pedra nisso, hoje. Em nome de Jesus. Acabou, virou a página. Não se fala mais. Talvez uma queda sua, um problema, uma situação, um abandono, uma palavra que alguém deu. Não importa. Hoje é dia de enterrar esse Moisés. Segundo lugar, tenha disposição. Tenha disposição. Se levante hoje. Em nome de Jesus. Outra versão diz, levante-se agora. Levante-se agora. Terceiro lugar,
que é que a gente deve fazer, gente? Ter força e coragem. Força e coragem. Quarta coisa, não abra mão da presença de Deus. Deus é seu bem maior. Deus é teu tesouro maior. E em quinto e último lugar, esteja atento ao que Ele fala. Mas não só esteja atento ao que Ele fala, obedeça a sua palavra. Vamos ficar de pé para a gente orar. Em nome de Jesus.